Olá, meus queridos alunos da Faculdade Unibras de Rio Verde, aqui professora Juliana. Vamos aí dar seguimento ao estudo da disciplina de Direito de Família. Pessoal, a turma, antes de iniciar, só um esclarecimento, tá? A turma A, ela está uma aula atrasada em relação às demais turmas, tá? Isso não significa que a turma A vai ficar com prejuízo, tá? No nosso calendário acadêmico, a turma A ela tem uma aula a mais que as outras turmas, certo? Então seria a aula aí que eu vou voltar e ministrar a matéria que ficou faltando, ok? Então vamos iniciar aqui de um ponto comum entre todas as turmas e a turma A pode ficar tranquila que para vocês não vai haver nenhum tipo de prejuízo, tá certo? Vocês vão ter a aula que os demais tiveram no momento oportuno, tá? Então vamos seguir aí, nós estamos no ponto 11 da nossa disciplina, disponibilizei aí para vocês um material de apoio, vocês tanto me pediram um material de apoio e o material está disponível, né? Professora, libera material, e eu sempre falando não, agora não tem jeito, né? Tive que disponibilizar aí para vocês o material, né? Então tá aí o material a partir do ponto 11, nós vamos falar então da eficácia jurídica do casamento. Nós estamos trabalhando o casamento, né, o lindo instituto aí do casamento, e estamos trabalhamos já, né, a questão da existência do casamento, o plano de validade do casamento, e agora nós estamos ali no terceiro degrau da escada pontiana, no plano da eficácia, tá? Nós vamos trabalhar então ali os efeitos do casamento, certo? Quando eu penso em eficácia do casamento, você tem que pensar aí, vamos aí acompanhando, tá? Com o material de apoio, certo? Nós temos que pensar em 3 efeitos que decorrem do casamento. Eu tenho efeitos no plano social, tenho efeitos no plano pessoal e tenho efeitos de cunho patrimonial. Então, o primeiro efeito que nós vamos trabalhar são os efeitos sociais. Quais são os efeitos que o casamento ocasiona na sociedade, no aspecto social, no ambiente social? Certo? O primeiro efeito social do casamento, então item 11.1, efeitos sociais, o primeiro efeito social do casamento é a constituição de uma entidade familiar. Lembre-se lá do artigo 226 da Constituição Federal, parágrafo 1º e 2º, que coloca aí que considera a família matrimonializada como uma das formas de família. Então o casamento ele dá origem à família. Então, essa constituição de entidade familiar seria o primeiro efeito social. Após o casamento, eu tenho aí uma nova entidade familiar ali constituída, certo? Inclusive, o artigo 1513 do Código Civil é um artigo que eu julgo até bonitinho, porque ele traz ali uma reserva familiar. O que é isso, professora? Ele proíbe a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família, tá certo? Então ele traz uma reserva familiar e aí você tem a clara noção de que casamento constitui aí uma entidade familiar, certo? O segundo efeito que a gente pode pensar como um efeito social do casamento é o efeito da emancipação do incapaz. Lembrando, idade núbil, qual é a idade núbil? 16 anos, né? Então, entre a pessoa ali abaixo, só para relembrar, a pessoa abaixo dos 16 anos, doutor, pelo amor de Deus, ela pode casar? Não, né? E se tiver grávida, professora? Não, né? Evitar imposição de pena? Não, né? Com a alteração da Lei 3.811 de 2019, não é possível mais o casamento do menor de 16 anos em qualquer hipótese. Então, o menor entre 16 e 18 anos, ele pode casar. Lembrando que para isso ele precisa da autorização dos pais ou do representante legal, né, o seu tutor, para que seja realizado esse casamento. Professora, então qual seria a consequência dessa autorização? Lembre-se que o casamento ele emancipa. Se o casamento emancipa, ao dar a autorização para que os filhos possam se casar entre 16 e 18 anos, automaticamente os pais estão emancipando, né? Porque se eu autorizo a minha filha de 17 anos a casar e meu esposo também autoriza a minha filha de 17 anos a casar, ao casar ela se torna emancipada. Então, é uma consequência automática do casamento, certo? Então, vamos pensar então nesse menor entre 16 e 18 anos que emancipa.
né? Lembrando aí que a anulação do casamento, o divórcio, não teria o condão de afastar essa emancipação. Então, o menor entre 16 e 18 anos ao se casar, ele emancipa, é um efeito social, né? Lembrando aí que tem corrente doutrinária que defende, a corrente majoritária que defende, se um casamento ele for declarado nulo, aí ele não teria força para emancipar, salvo caso de casamento putativo, né? Casamento putativo, lembrando, é aquele casamento que existe, é inválido, mas tem força para produzir efeitos para o cônjuge de boa fé, para a pessoa que estiver aí de boa fé. Certo, pessoal? Terceiro efeito aí do casamento é a mudança do estado civil, né? Como assim, professora? Casamento altera estado civil, doutor. Se você era solteiro, você passa a ser casado. Divorciado, passa a ser casado. Viúvo, passa a ser casado. Né? Então, automaticamente, ao se casar, você terá o seu estado civil alterado, tá? Quarto efeito social, presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância do casamento. Pessoal, essa presunção é uma presunção que chama pateris est. Nós ainda vamos estudar essa presunção lá na A2. É uma presunção que fala que enquanto a pessoa é casada, em alguns meses que se seguirem ao fim do casamento, qualquer filho nascido desse casamento presume do marido da mãe, né? Então é uma presunção de que o marido da mãe seria o pai da criança. Então é uma presunção, claro, uma presunção relativa que admite prova em sentido contrário, né? Mas é uma presunção trazida pela lei. Então é um efeito social também do casamento. É a presunção de paternidade daqueles filhos que forem ali concebidos na constância do casamento. Presunção, pateris est, que nós vamos trabalhar quando falarmos de filiação. E aí o quinto, né, e último efeito social do casamento é o estabelecimento do parentesco por afinidade. Costumo brincar com os meus alunos que o parentesco por afinidade é aquele que nada tem de afinidade, né? Na verdade, é o parentesco que você estabelece com a sua sogra, com o seu sogro, né? Maravilha, com seus cunhados, né? Uma delícia esse tipo de parentesco. Enfim, parentesco por afinidade, está previsto no artigo 1595, é aquele parentesco que você passa a ter, que você estabelece na linha reta e na linha colateral com os parentes do seu cônjuge, tá? Então, eu sou casada e eu tenho com os parentes do meu marido um parentesco por afinidade, tá bom? Artigo 1595. Lembrando que o parentesco por afinidade na linha reta, ele não se dissolve com o fim do casamento, tá? Então, lembre-se daquela brincadeira que nós fizemos em sala de aula. Sogra é para sempre, doutor. Ok? Então, vamos aí resumir aí os 5 efeitos sociais do casamento, pessoal. Primeiro efeito social, constituição de uma entidade familiar, né, a reserva familiar. Segundo efeito, pessoal, é a emancipação do cônjuge incapaz, né, aquele cônjuge relativamente incapaz, entre 16 e 18 anos, ele emancipa automaticamente com o casamento. Terceira presunção é a presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância do casamento, é a presunção pateris est, tá? Quarta é a mudança do estado civil, você passa a ser casado. E quinto é o estabelecimento do parentesco por afinidade entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge, ok? Só uma observação, pessoal, é que essa mudança do estado civil, ela só acontece no casamento. Porque na união estável, como você tem uma situação de fato, né, no papel você não tem alteração, a gente fala no papel, você não tem a alteração do seu estado civil, tá certo? Então, se você era solteiro, você continua sendo solteiro. Não existe um estado civil convivente, tá? E aí, nesse caso, então, não chegaria, não teria essa força para alterar o seu estado civil por ser uma situação fática, tá bom? Mas casamento altera estado civil.
Pessoal, vamos então aí aos próximos efeitos. Estou acompanhando aí juntamente com vocês no material. No meu material está aberto aqui também, tá? Por isso essas olhadinhas. Item 11.2, nós vamos trabalhar aí efeitos pessoais. Pessoal, com relação aos efeitos pessoais, nós temos aí o primeiro efeito pessoal, que é o estabelecimento de uma comunhão plena de vida. Artigo 511, o casamento ele estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres entre o cônjuge. Então, o primeiro efeito aí pessoal seria um efeito de igualdade entre os cônjuges. Lembrando, né? O casamento ele pode se dar aí entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo diverso, né? Independente. De tal forma que se for um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, tanto faz. Existe uma igualdade entre os cônjuges, igualdade essa, inclusive, garantida constitucionalmente, tá? Então, dentro da família, tanto o homem quanto a mulher, ambos os cônjuges, eles dirigem aí a entidade familiar em igualdade. Lembrem-se daquele exemplo que eu falei para vocês em sala de aula, né? A menina quer casar, o pai fala que sim, a mãe fala que não, né? Se você diz que ela pode casar, a menina entre 16 e 18 anos, se você diz que ela pode casar, o voto do pai está prevalecendo. Se você diz que ela não pode casar, o voto da mãe está prevalecendo, né? Lembra que a questão ela tem que ser dirimida pelo juiz, ela tem que ser resolvida e decidida pelo juiz nesse caso em que você tem um conflito. E todos os demais casos, quando um dos cônjuges ele quer tomar determinada atitude, né, no aspecto familiar, e o outro deseja outra atitude, deseja seguir outro caminho, né, quando há esse conflito entre os cônjuges, a questão, na grande maioria das vezes, ela tem que ser levada para o juiz para que possa ser resolvida ali, né, que seria o suprimento de algum consentimento necessário na administração da família ou dos bens da família, tá certo? Então, cuidado com isso aí. Nós temos também isso previsto no artigo 1565, repito, artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família, né? Artigo lindo aí, para você lembrar aí o seu cônjuge, né, nos momentos que ele jogar a peteca para você, você fala assim, opa, mutuamente pelos encargos da família. Uma observação aí sobre esses encargos